Olá, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um editorial aqui do nosso canal. O editorial hoje está repleto de informação. Você sabia que o Lula já está viajando de novo, não está nem no Brasil? Pois é, vou te contar para onde. E quem paga isso é você. Talvez você nem sabia, coloca no comentário se você sabia ou não que mais uma viagem bancada às suas custas. Sabe o caso da agressão sofrida pelo filho do Alexandre de Moraes e o Alexandre de Moraes? Teve uma reviravolta e agora testemunhas dizem que foi o contrário. Quem agrediu foi o filho do Alexandre de Moraes. E a gente vai falar dessa matéria aqui com vocês. Além disso, também tem reviravolta na possível sucessão presidencial aí da direita, ou seja, depois daquele caso com o Tarcísio, um outro nome cresceu. Eu vou falar para vocês do que se trata. Bora falar sobre isso? Só não esquece de se inscrever, curtir, compartilhar, isso é muito importante pra gente. Confere se está inscrito no nosso canal mesmo, porque realmente algumas pessoas às vezes acham que está inscrito e o próprio sistema, o próprio algoritmo te retira da inscrição. Então, se não tiver inscrito, confere aí, isso ajuda muito o canal. Bora começar? Vem comigo, vamos lá. Olha só, Lula chega à Bélgica para a cúpula entre a CELAC e a União Europeia. Encontro começa nessa segunda-feira. Então, começa amanhã o encontro, mas Lula já está lá. O Itamaraty prevê discussões sobre mudanças climáticas e comércio no encontro, que reunirá 60 países. O presidente também vai participar de encontro de lideranças progressistas, ou seja, vai juntar a companheirada toda e é você que paga tudo isso aí. Pois é, você que banca toda essa farra da esquerda que o Lula faz. Então, quando ele vai numa viagem dessa, ele gasta milhões e milhões de reais e quem paga isso é você. Já tem uma previsão que agora com o novo calabouço fiscal, a projeção é que vai ter um acréscimo de gastos aí de mais de 3 bilhões de reais ainda esse ano. Isso aí, você pode ter certeza que é só dinheiro escorrendo pelo ralo, porque você, cidadão brasileiro, não vê esse dinheiro voltar para você não. Então, fica aí o recado. E me responde aí, quantas vezes você já viajou esse ano? Melhora, quantas vezes você já viajou para o exterior esse ano? Você consegue lembrar, né? Pois é, a de Lula você nem lembra quantas vezes. Bora mudar de assunto agora e falar do caso do Alexandre de Moraes. Eu disse para vocês que não ia demorar para atuar, que quando a gente fala em princípio da isonomia, aqui no Brasil, literalmente ele é relativo. Ou seja, princípio da igualdade é relativo. Se você, cidadão brasileiro, desentender com o seu vizinho e o seu vizinho te hostilizar e talvez até te agredir, você vai na delegacia para denunciar esse seu vizinho, te garanto que vai ter um pouco caso sem precedente. Se é que o delegado ainda não vai te passar uma lição de moral. Mas quando é com alguém poderoso da esquerda ou alguém da turma deles, acabou o papo, é agora. Por que eu tô te falando? Matéria do Conexão Política, não deu nem para esperar mais segunda-feira não. Já foi ouvido, foi no domingo mesmo. Homem suspeito de hostilizar Alexandre de Moraes prestou depoimento à Polícia Federal. Identificado como Alex Anata Bignotto, o suspeito de hostilizar o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal no Aeroporto Internacional de Roma prestou depoimento à Polícia Federal neste domingo, em Piracicaba, São Paulo. A corporação apura ainda o envolvimento de outras pessoas, no caso, identificados como Roberto Mantovani Filho, sogro de Alex Anata, e sua esposa Andréia Mantovani. Lembrando que o sogro dele, que é o Roberto Mantovani, é que foi acusado de agredir o filho do Alexandre de Moraes. De pronto, imediato, Flávio Dino já se manifestou, todo mundo da esquerda já se manifestou e disse que é o ódio bolsonarista à solta. Uma coisa chama atenção, é um aeroporto. Hoje, todo mundo tem celular. Por que não tem nenhuma filmagem desse caso? Ninguém viu nenhuma filmagem desse caso. E você quer uma reviravolta? Vamos ter uma reviravolta. Matéria da Folha do Estado para vocês. Testemunha revela que foi o filho de Alexandre de Moraes quem agrediu o idoso no aeroporto de Roma. Opa! Então quer dizer
que não foi o idoso de 76 anos que agrediu o filho jovem de Alexandre de Moraes. Foi o contrário. É o que fala a testemunha. Preste atenção no que nós vamos falar aqui. Diferente da versão apresentada pela mídia no caso de Roma, do ministro Alexandre de Moraes, sobre a agressão que seu filho teria sofrido no aeroporto de Roma, um homem que estava no voo de Roma para Guarulhos apresentou uma nova versão para os fatos. De acordo com João Cândido da Costa Neto, ainda tem o nome dele aqui, ó, João Cândido da Costa Neto, não foi o idoso Roberto Mantovani, de 71 anos, que agrediu o Alexandre Barsi de Moraes Filho, mas teria sido o filho do ministro que agrediu o idoso, sob a presença de dezenas de testemunhas na fila do voo. Pelas redes sociais, João Cândido narrou com detalhes os fatos que teriam ocorrido no aeroporto de Roma, dizendo que não foram apenas Mantovani, sua filha e genro que hostilizaram o ministro do STF, mas muitas pessoas que estavam na fila chamavam Alexandre de Moraes de advogado do PCC, ditador e criminoso, e que a família Mantovani estava próxima ao ministro na fila e no calor da discussão Alexandre Barsi Moraes Filho teria empurrado algumas pessoas na fila e teria derrubado Roberto Mantovani, de 71 anos, chegando a derrubá-lo no chão por 2 vezes. Em depoimento à Polícia Federal, o idoso Mantovani e genro negaram sua suposta agressão por parte deles ao filho do ministro Alexandre de Moraes. A testemunha disse ainda que se as imagens do aeroporto vierem à tona, provará de maneira incontestável que a agressão partiu do filho do ministro. Veja a íntegra do depoimento do servidor da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, João Cândido da Costa, que estava voltando da Itália para o Brasil. Um servidor da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, hein? Que foi a testemunha. E assim, ele falou tudo. Coloca as filmagens do aeroporto, já que tem um Supremo envolvido, manda um pedido, uma solicitação para que o aeroporto de Roma entregue as imagens. Aí acabou o problema. Acabou o problema. Mas e se foi mesmo o filho do Alexandre de Moraes? O que o Flávio Dino vai falar? Hã? O que a turma, como Noblar, o Guga lá, Noblar, vai falar se ficar constatado que realmente foi o inverso do que se expôs? Porque a mídia deu, sabe, um estardalhaço em tudo isso. Acabou-se até o assunto do Barroso com nós derrotamos o bolsonarismo. Todo mundo agora só fala do quanto o bolsonarismo é agressivo. E agora se é o contrário? E se as imagens mostram o contrário? O PGR, o Aras, falou que vai tomar medidas imediatas. E se for o contrário, as medidas imediatas serão tomadas contra o filho do Alexandre de Moraes? O que eu busco quando eu discuto aqui no nosso canal é a coerência. E aí o que me incomoda é que pessoas, quando assumem um lado, perdem a sua coerência. Eu mesmo fui um dos que falei, olha, violência não leva ninguém a nada. E eu repudio qualquer ato de violência, mesmo que tenha sido contra o filho do Alexandre de Moraes ou o próprio Alexandre de Moraes, eu repudio. Quando é o contrário, quando é alguém da esquerda que agride, eles ficam caladinhos, em silêncio. O próprio deputado federal Marcos Feliciano, ele fez a seguinte postagem, tá? E eu achei interessante. Eu lamento o triste episódio ocorrido com o ministro Alexandre de Moraes e sua família no aeroporto de Roma. Nada justifica uma agressão, seja ela verbal ou física. Ou seja, alguém da direita presta solidariedade quando alguém da esquerda é agredido. Tá aqui o exemplo do Marcos Feliciano. Eu já sofri e ainda sofro ataques desse tipo, ministro, e sei como é constrangedor. Semana retrasada, fui atacado no aeroporto do Galeão por uns rapazes aos gritos de inelegível, inelegível. De qual espectro você acha que eles são? Gritando inelegível. Você sabe, esquerda. Eu já tomei tapas dentro de avião, história publicizada pelo Jornal Nacional, pois meus algozes filmaram e postaram. Eles se vangloriaram de ter batido no
Marco Feliciano. Ministro, entre o meu episódio e o de Vossa Excelência, a diferença é que a imprensa tratou o meu caso como justificável e merecido. Afinal, quem era eu? Apenas um deputado chamado de fundamentalista, retrógrado, fascista, medieval, e o de Vossa Excelência, de maneira correta, chamaram de inaceitável e passivo de punição aos que atacaram. E é isso. Então, guarde-se a coerência. Parabéns ao Marcos Feliciano. E mídia, guarde-se a sua coerência, se é que vocês têm. E se ficar constatado, virem ao contrário, virem a chave e mostrem como a Folha do Estado teve coragem de mostrar. Esse é o ponto que nós precisamos. E vamos lá, Estado, senhor ministro da Justiça, peça as filmagens agora que a gente quer ver mais do que nunca. Quer saber mais do que nunca. E só para constar aqui, para encerrar esse assunto, a UOL também falou que o suspeito negou ter atacado o ministro Alexandre de Moraes em Roma. Lembrando que o mesmo tem 71 anos de idade. Tá bom? E por falar em coerência, vamos falar de Arthur Lira e manter aqui a nossa coerência. Vamos lá. Essa matéria aqui que eu trago para vocês é do Jornal do Brasil. Arthur Lira processa a agência pública por danos morais e pede censura prévia. Aqui é censura prévia. A ação pede ainda 100 mil de indenização e retirada do conteúdo do lar. O Arthur Lira, a esposa dele, participou de alguns eventos, de alguns jornais. E nesses jornais ela denunciou escândalos de corrupção, abuso sexual do Arthur Lira contra ela, dentre outras coisas. Tá? Nesses jornais. Se é verdadeiro ou não, é a justiça que vai apurar, mas ela esteve nos jornais e fez essas denúncias. E aí, o Arthur Lira entrou com essa ação pedindo que essas reportagens sejam retiradas. E a grande imprensa, a grande massa, considera isso como censura prévia. Ah, mas é porque é de esquerda, não é? É, porque é de esquerda. Só por causa disso. Dá uma olhada aqui. O blog do Ismael trata da mesma forma. Ameaça a liberdade de imprensa. Agora é ameaça a liberdade de imprensa. Deputado Arthur Lira processa ICL Notícias e agência pública com pedido de censura prévia. Pois é. Fica aqui a minha solidariedade, porque realmente eu acho que não se deve tirar uma matéria jornalística veiculada. Assim como não deveria acontecer no caso da Jovem Pan que sofreu censura durante o período das eleições, mas vocês ficaram caladinhos, aí não era censura. Assim como um procurador de justiça do Ministério Público pedir a retirada da concessão jornalística da Jovem Pan, e vocês aplaudindo com essa boca de hiena aí? Ah, me poupem. Vamos ter coerência. Dá uma olhada. EBC, TV Brasil, bancada pelo governo. Censura. Associação Brasileira de Imprensa critica a ação de Arthur Lira contra a imprensa. Publicado dia 3/7. A Associação Brasileira de Imprensa repudiou a atitude do presidente da Câmara dos Deputados, deputado Arthur Lira, que ingressou com ações judiciais para tentar silenciar órgãos de imprensa. Que coisa bonita, né, imprensa? Vamos falar o mesmo da Jovem Pan? Eu não vi a Globo falar sobre isso, não vi ninguém falar sobre isso, na verdade. Então, eis que é uma grande vergonha, mas no final das contas, a Justiça realmente retirou do ar e hoje saiu a publicação da sentença e a entrevista com a ex-mulher de Arthur Lira foi retirada do ar. É o que traz aqui o Correio Brasiliense. E aí eu tenho que concordar com vocês. Realmente não é uma coisa boa limitar o trabalho da imprensa de trazer à luz e a verdade ou as denúncias à população. Pois é, mas pimenta só é bom quando é no olho dos outros, né? Grande imprensa. Vamos lá. Matéria da Folha de São Paulo. Zema cresce para 2026 após embate entre Bolsonaro e Tarcísio e holofote expõe tropeços.
Com Jair Bolsonaro inelegível e o recente mal-estar entre Tarcísio de Freitas, republicanos, e o bolsonarismo, os holofotes que recaíram sobre o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, do Novo, iluminaram não só sua articulação presidencial no campo da direita, como uma série de tropeços. Tudo o que a esquerda queria. É mais fácil bater no Zema do que no Tarcísio. Afinal, Zema é a extrema-direita do Partido Novo. Lembra disso? Então é muito mais fácil bater no Zema. Zema não tem o apoio de ninguém. Entende? Então era tudo que eles queriam. Ou seja, Zema não tem aquele apoio de uma ala ali isentão, vamos dizer assim, né, da vida, que resolve dar apoio para o Tarcísio e junta-se com o bolsonarismo, pronto. Acabou qualquer chance de reeleição de Lula ou da esquerda. Entendem a situação? Então, não que eu não concorde que Zema é um grande nome. Zema é um grande nome, sim, é um cara que tem todos os requisitos. Mas eu ainda tenho uma visão de que Tarcísio é um nome forte o suficiente, bom o suficiente, e desde que dialogando da maneira certa para representar a direita no Brasil. Então, eu tenho essa visão. E você? O que você acha sobre isso? Coloca no seu comentário aí que eu gostaria de saber. Enfim, pessoal, obrigado por ter ficado até o final de um editorial. Se ficou até o final, coloca aí. Eu fiquei até o final do vídeo. Se tem críticas, coloca as críticas. Se tem elogio, coloca também, é importante. E lembrando a vocês que geralmente no sábado, no domingo, os vídeos são um pouquinho mais curtos, né? Mas nem por isso tem menos dedicação, menos prazer em ser feito, tá bom? Grande abraço, fica com Deus e eu volto com o próximo editorial amanhã, cedinho. Nós tomamos um café com pão de queijo e tá aqui para prosear um pouco mais. Grande abraço.